Você que ia fazer no meu. Mas não tem Não, eu problema tô não, porque a olhando. gente dá sequência nele. Ué, gente, cadê a Lília? Cadê a Lília? Ok, tudo bem? Ai, tudo bem, meu anjo? Eu tava falando disso, que essa é a última ordem do amor, né? Dessa continuação que a gente fez aqui. Nós já fizemos 3 lives, né? Uma falando da Essa constelação. primeira a gente não conseguiu gravar. Não Essa, gravou, mas acho que a gente pode repetir, tá? A gente ok. pode repetir, todo mundo vai ficar muito satisfeito com isso. É, deixa eu só ver aqui se, se a minha sogra vai conseguir entrar. Aparece lá, né, que eu tô ao vivo ou não? Acho que aparece. Ah, então tá. Pra ela entrar lá. Então, eu tô falando aqui com o pessoal sobre os grupos de constelação. Você ainda não teve eu não tive o prazer de te receber nos grupos, mas como eu tô com saudade de fazer esses grupos, né, essas reuniões, onde a gente utilizava as pessoas como representantes. É minha mãe, Lívia. Tudo bem, meu anjo? A Aninha falou que Ai, vai ótimo. assistir. Ah, É. obrigada, Aninha. Hoje aqui conhece todo mundo. Que legal, que delícia. Eu tô bem à vontade. Tá em casa, você tá em casa, literalmente em casa. À vontade com todo mundo. Então, a É, gente tem é, falado a gente não participou, né? Mas eu já indiquei. né? Uhum, E falado sobre todas as leis, né? As 3 leis que regem o nosso sistema familiar. uhum, Que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor, porque, segundo ele, é, é preciso haver ordem para que o amor possa fluir de maneira leve, né? Porque sim. a gente cria os nossos problemas, as nossas questões, como o Bert Hellinger falou, os nossos emaranhamentos, porque a gente faz coisas por amor. Então, se você vê que a sua mãe não teve a mãe dela, você vai lá inconscientemente, por amor, entra no lugar da sua mãe, da mãe da sua mãe. Uhum, E outras coisas, né? Se você vê um excluído no seu sistema, você vai lá e repete o excluído para que aquele excluído seja lembrado, né? Então, tudo a gente faz por um grande amor. Só que, na verdade, tudo deve estar em ordem. Então, quando a lei do pertencimento está cumprida, todos têm que pertencer ao nosso sistema. Ninguém pode ser excluído. Quando a hierarquia está sendo cumprida, cada um tem o seu exato lugar no seu sistema. Então, lugar de primeiro filho é no lugar de primeiro, de segundo no segundo, de filho é no lugar de filho, de pai é no lugar de pai, vovó. Cada um tem o seu exato lugar no seu sistema. uhum, Ninguém pode trocar de lugar, né? Às vezes acontece dos filhos irem, por exemplo, o filho mais novo ele ir para o lugar do mais velho, ou deixa eu pensar outra coisa, o mais novo vai no lugar do mais velho, ou o mais velho fica sendo no lugar do mais novo, ou uhum, tiveram abortos aí entre os filhos e eles não sabem o seu lugar, então é necessário que você perceba qual é o seu lugar no seu sistema. E a terceira lei que a gente vai falar, né, é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, uhum, que é a que a gente uhum, vai falar hoje. Você quer dizer alguma coisa para uhum. acrescentar? Não, é porque eu vou falar, então, me apresentar pro pessoal, mas é que eu sempre confundo, né? Eu falei do pertencimento de novo. Semana passada foi a mesma coisa. Então, se eu falar pertencimento, gente, no lugar de dar e receber, vocês ignorem. Porque meu inconsciente toda hora fala isso, então ele tá falando aí. Tá Vou precisando deixar. incluir gente aí, Lilian, no seu sistema. Eu vou ter que fazer uma análise, né? Quero entender por que toda hora ele fala do pertencimento. Vamos analisar. Analisa. É, e aí eu quero só esclarecer, né, antes de me apresentar, que isso é uma questão inconsciente, gente. É aquela coisa quando a pessoa chega na terapia e fala assim, Lilian, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, mas na hora H eu não consigo. Então o inconsciente manda muito. E aí numa sessão de constelação, tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma técnica para poder chegar a esse inconsciente, falar com esse consciente,
com todo o trabalho que um constelador faz. E aí, na hora que vai fazendo, né, quem já fez terapia entende isso. Quando vai falando, fala, gente, eu nem estava lembrando disso. Nossa, eu nem tinha percebido isso. Então, a constelação causa essa reflexão, né, a pessoa torna mais claro algumas questões dela que estavam lá no inconsciente. E aí, na hora que deixa claro, o que você conhece, você não desconhece mais, né? Então, aí, a partir desse momento, as coisas fluem com mais leveza. Então, entendam bem isso, que é uma questão inconsciente, tá? Você se coloca no lugar diferente do seu, porque é inconsciente, é natural você querer ocupar aquele lugar vazio ali, tá? E aí, na hora que você aprende sobre as ordens e se coloca no seu lugar, fica tudo mais leve, totalmente transformador. Então, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Lilian, psicóloga e coach. Eu comecei a fazer umas lives e fiquei apaixonada, e aí eu criei uma conversa terapêutica, que é uma conversa entre duas pessoas que se admiram, né? Admiro muito a Vivi, a gente trabalha junto, e aí já fiz uma conversa com várias pessoas, que é terapêutico pra gente, né? Porque é gostoso pra gente, e ao mesmo tempo para as pessoas que assistem. Né? Então se torna uma coisa terapêutica, porque tudo que é terapêutico faz bem, né? Traz cura, traz transformação. Então nós começamos isso daí falando desde o início sobre constelação, e que a gente continue fazendo, né, Vivi, mais lives, porque tem tido um resultado muito bom. Eu vou te dar um elogio que me falaram sobre você. A pessoa falou comigo assim, ela indicou, né, para uma outra pessoa, e essa pessoa já fazia constelação e falou assim, gente, na hora que eu vi a live da Vivi, assim, ela tem uma forma de falar maravilhosa, ela é maravilhosa. Então a pessoa já conhecia, né, constelação, e ficou encantada com a sua forma de falar, né? E eu também fui a mesma coisa. Eu conheço outras constelações, já participei de grupo, não com a Vivi, com outras pessoas, e a linguagem da Vivi se identificou muito com a minha, porque a gente não pode falar que um outro constelador é ruim, a gente não pode falar que aquela experiência foi ruim, porque é igual médico, é igual psicólogo, é igual amigo, você se identifica com aquela pessoa e tudo flui com mais leveza. Então aqui não é para desvalorizar outras pessoas, mas eu acho, né, a forma de trabalhar que eu vivi fluiu muito bem, eu acho a linguagem dela maravilhosa, e eu já recebi elogio, né, para você, Vivi, exatamente disso, de pessoas que conheceram outros e gostaram muito da forma didática que você explica, né? Então vamos partir hoje para o equilíbrio. Eu não sei o que acontece comigo, Lilia, mas assim, desde o primeiro dia que eu conheci a constelação, parece que já fazia parte de mim. Então, assim, ela fez tão sentido para mim, para minha vida, eu apliquei tanto ela na minha vida, que hoje eu falo dela como se eu já tivesse vivido a minha vida inteira. Natural demais, né? Tanto é que, com muito gosto e com muita naturalidade. E os meus atendimentos psicológicos, né? Não tem mais jeito de eu não pensar com a cabeça da constelação. A constelação, para mim, ela é uma filosofia de vida. Não sei mais viver sem ela. Não sei. Esse homem maravilhoso, Bert Hellinger, mudou a minha vida. Graças a Deus, porque assim, agora eu tô lendo o livro dele, que a gente podia até, eu posso até falar mais histórias dele, porque aí conta a história dele desde a infância, é muito interessante. Depois eu e a gente pode ser mais uma, exato, alguns livros, né, que a gente pode indicar para as pessoas, aquelas cartinhas. Ele era um homem muito curioso, e eu acho muito interessante que o Bert Hellinger, ele criou a constelação, ele tinha 54 anos. Viu, gente? Você não vai mais fazer ele nada. Mudou o mundo. Você vai aposentar. Com 54 anos. Ele, de repente, criou isso, assim, que transformou o mundo, que transforma o mundo até hoje. Ele foi embora ano passado, né? E continua, o legado dele ficou através da esposa dele, da Sophie. Há consteladores que não gostem muito dela, mas eu aceito e respeito. Ela faz a constelação de uma forma diferente da forma que está criando dela também. Do Bert Hellinger. E ela colocou da forma dela, e a constelação funciona de qualquer jeito. Sim. Isso que você falou agora,
Daqui a pouco a gente vai falar do equilíbrio, gente, da ordem do amor, mas é só uma introdução. Hoje eu fiz uma live com o Clerson, que ele é palhaço, do grupo Sou Alegria, e ele falou que ele trabalhava, né, numa multinacional, e aí eu tenho até que anotar a frase que ele falou, depois eu vou colocar lá no meu Instagram para vocês verem, que ele passou por uma situação difícil na vida, e aí ele viu uma frase parecida assim: quando sua vida tá ruim, tenta ajudar a vida do outro. E aí ele conheceu, né, essa vida de palhaço e tal, e faz esse trabalho de visitas hospitalares, e é a profissão dele, né? Ele assina, não, que a pessoa pergunta para ele qual a sua profissão, ele fala palhaço, as pessoas morrem de rir, né? Mas ele já tinha uma vida construída ali, e ele morava fora do país, e ele resolveu seguir com o sonho dele e tudo mais. Então, por que eu acho interessante você falar que o Bert Hellinger começou com 54 anos, assim? Porque nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para você realizar seu sonho. Nunca é tarde para você descobrir uma nova forma de viver, né? Nunca é tarde para você ser feliz. Então, ele não é só referência, então, na constelação, mas como uma transformação de vida. Tá. Então, assim, ele não é só uma referência em constelação. Eu acho que até pra gente aqui, que às vezes as pessoas têm muito medo de mudança, né? Nós estamos vivendo um momento de mudança muito grande, e às vezes a gente pode descobrir coisas maravilhosas nessa quarentena que a gente, se não tivesse na quarentena, não ia viver. Então é mais para que vocês não tenham medo, né? De ir atrás do seu sonho, de tentar uma nova vida, uma nova história, criar uma nova realidade, né? Então eu gostei de fazer essa comparação, não só pela constelação, mas para ser um exemplo para a gente seguir. Nunca ter medo, nunca achar que é tarde. Com certeza. Com certeza, concordo plenamente. E que bom, né? E eu tenho assim, eu sou suspeita para falar do Bert Hellinger. Eu agradeço todo dia, meu pai, minha mãe, Bert Hellinger. Porque realmente ele transformou minha vida mesmo. E eu sou puxa-saco da constelação, como diz o outro. Então, vamos falar do equilíbrio. Deixa eu só falar aqui, hoje o dia inteiro tá dando delay. Então, provavelmente eu vou falar alguma coisa, vai interromper ela logo depois, e tem um pouco de paciência, viu, gente? Porque tá dando esse atraso mesmo, pelo menos nas lives que eu tô fazendo hoje, tá dando isso, tá? Então, vocês me desculpem, mas sigam aí prestando atenção nas informações do Vivi. Porque fica muita live no mesmo horário, pode ser isso, né? Então, nós vamos falar, hoje eu vou falar sobre a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu vou falar não, nós vamos falar. Então, o que essa lei fala? Ela fala que essa lei ela serve só para pessoas de nível hierárquico igual. Não serve com nível hierárquico, não serve para pessoas de nível hierárquicos diferentes do nosso. Ou seja, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nem para trás, nem para frente. Mas ela entra na relação dos irmãos. Então, ela é a única relação de linha sanguínea que entra no equilíbrio entre dar e receber é com os irmãos. Então, ela fala que tem que haver um equilíbrio de trocas entre o que eu dou e o que eu recebo. Né? Tem um livro do Bert Hellinger que chama Ordens da Ajuda, que ele que é muito maravilhoso também, que também pode ser um tema de uma live, porque ele é muito, muito interessante, livro. Que ele fala sobre a ajuda. Então, assim, quando que a gente ajuda o outro? A gente ajuda o outro quando a gente está preenchido. Então, quando eu tenho aquilo transbordando em mim, eu dou para o outro. Agora, se o outro me pedir R$1 milhão, eu não tenho como dar para ele. E aí eu posso me endividar toda e emprestar. Mas aí quem fica no prejuízo sou eu. Então tem que haver um nível. Ela fala. Então, a lei do equilíbrio entre dar e receber, ela fala do equilíbrio entre trocas de pessoas. Vou voltar aqui. De pessoas de igual tamanho. Quem são as pessoas de igual tamanho? Marido, mulher, amigos, relação entre os irmãos, relação entre de trabalho? sócios,
sócios, colegas de trabalho, todos, mesmo que seu chefe seja seu chefe, hierarquicamente falando, ele é o seu chefe. Porém, na relação entre vocês, ele te dá o dinheiro, você dá o serviço, não é? Então, ele te dá o serviço, você cumpre a ordem dele, você faz o serviço. Então, mesmo que ele seja maior que você no sentido dele te dar o serviço, vocês são de igual tamanho. Tem que haver um equilíbrio. Igual, por exemplo, tem pessoas que fazem demais pelo chefe, eles fazem além do que o chefe pede. E tem pessoas que fazem a menos do que o chefe pede. Então, isso também é um desequilíbrio, porque aí está uma relação que pode estar refletindo a relação em relação aos pais. Então, assim, se eu dou muito, é porque eu tô querendo achar. Eu acho que eu preciso ser amado pelo meu chefe. Então, eu dou. Se eu acho que eu estou sendo explorada e que ele não merece, que ele tem que me dar, é porque eu acho que os meus pais não me deram o suficiente, então eu vou fazer o menos possível. Sempre vai ter a ver com a nossa primeira relação, né? Então, ela cabe aí. Então, eu gosto sempre de usar essa mãozinha aqui. Essa mãozinha sempre vai no equilíbrio da RCV. Porque ela fica bem didática para explicar. Então, assim, duas pessoas. Por exemplo, uma relação de amigos. Então, a sua amiga te deu um presente. Aí você fica contente, você vai numa livraria, acha um livro interessante, vai lá e dá um livro para ela. Ela vai, um dia ela fala, nossa, a Vivi gosta de brigadeiro, vou comprar esse brigadeiro e vou dar para ela. Então, é uma troca. Então, eu faço uma coisa para agradar o outro fica contente e ele faz uma coisa para me agradar. E eu fico contente. E aí a gente vai fazendo e assim estabelece uma relação de amizade, de namoro, de casamento, de parceria, né? Aqui é um dar e receber, aqui é uma parceria. Eu e você somos uma parceria. Aqui a gente, uma hora você fala, uma hora eu falo, então cada hora eu dá um pouco daquilo que veio atrás. Que tem, né? Se, por exemplo, a gente fizesse a live aqui, só eu ficasse falando, não era uma live equilibrada, porque aqui é um bate-papo, aqui eu vou jogar pra você e você vai jogar pra mim. E aí a gente vai fazendo. Graças a Deus, isso entre nós flui perfeitamente. Não acontece de uma falar mais que a outra. Justamente por isso, porque existe o respeito, porque eu sei até onde eu vou, você sabe até onde você vai, e a gente tem uma admiração e a gente vai vai formando um laço de amizade aí, né? Então, o que acontece quando existe o desequilíbrio, né? Porque todas as nossas questões têm a ver com o desrespeito a uma das 3 leis. Então, a lei do equilíbrio. Posso dar um exemplo? Claro. Que me veio aqui à mente? As pessoas, por exemplo, na nossa área de psicologia, que a gente não tem um produto fixo, né? Tem o nosso tempo e o nosso conhecimento. Tem psicólogo que tem dificuldade de cobrar. Né? Então tem que ver isso lá atrás. Por quê? Porque toda relação tem que ter um equilíbrio. O que eu vejo, né, das pessoas às vezes que estão fazendo atendimento gratuito, eu já conversei sobre isso essas semanas para trás, umas pessoas que começaram a fazer atendimento gratuito, elas falaram, Lília, a pessoa não tem compromisso, marca comigo, não vem. Né? Isso acontece, eu não estou falando que todas as pessoas fazem isso. Né? Porque pode ser que aquela pessoa entende que o tempo do psicólogo equilibra com o tempo dele e faz o tratamento tranquilamente. Mas toda relação é uma relação de troca. Então o psicólogo vem cheio de conhecimento, cheio de tempo para poder oferecer, de disposição, e a pessoa às vezes se sente ali aquém, ou então ela quer gratuito, mas ela não dá valor, porque não tem o equilíbrio, tem o desrespeito ali. Né? Então a gente precisa trabalhar isso também. Excelente exemplo. Então, é isso que acontece quando tem o desrespeito. Doação entra aí total. A doação, ela tem... Não, ela é muito difícil a doação. Por quê? Porque você está dando uma coisa para uma pessoa que não tem nada. Então, quando você doa algo, a pessoa se sente indigna, porque você está fazendo demais por ela. E aí, ela não valoriza. A forma
dela não se sentir tão indigna, ela te desvalorizar. Então, né? Então, eu vou aqui. Então, quando existe o desrespeito a essa lei, existe o desequilíbrio entre o dar e receber. Então, vou dar o exemplo do casal. No casal, a esposa dá, o marido dá, a esposa dá, o marido dá. Ótimo, maravilhoso, equilibrado. Mesmo também, pode haver também um casamento onde você olha o casal e você fala, meu Deus, como é que eles estão juntos? Porque ele faz algo de ruim com ela faz algo de ruim com ele faz, ela faz, também está equilibrado, por isso que eles estão juntos. Porque ele faz algo de ruim, ela faz algo de ruim, e assim, eles também estão em equilíbrio, porque ele faz, ela faz, ele faz, ela faz. Então, ok. Quando é que a relação está desequilibrada? É quando um dá muito mais do que o outro. Então, quando esse aqui deu demais, ele se acha grande. Ele se sente, eu faço, mas acima, ele não deu o espaço para receber. Então, ele se sente grande e esse aqui se sente pequeno. Esse aqui se sente indigno. Ele quer fazer alguma coisa para sair dessa relação. E geralmente não é sempre, tudo. Tá, gente? Constelação é tudo, geralmente. Geralmente, o que pode acontecer? Uma traição desse aqui. Às vezes até desse aqui, né? Aí, para sair da relação, para coisa acabar. Mas geralmente é desse aqui. É o que não conseguiu retribuir tudo aquilo que ele recebeu do outro. E geralmente você escuta assim, do traído. Mas eu fiz tudo, mas eu dei tudo, mas eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida da outra pessoa. Justamente por isso, né? Porque tem que haver o equilíbrio. Eu dou só aquilo que eu tenho. Se eu não tenho a mais daquilo, eu não posso dar. E eu dou no limite que eu sei que o outro possa receber. Isso é uma coisa muito importante também. Então, assim, eu vou dar uma coisa para a pessoa, mas a pessoa não dá conta de me retribuir essa coisa que eu estou dando para ela. Esse algo que eu estou dando para ela. Eu tenho que me controlar, entendeu? Se eu sei que a pessoa tem dificuldade de me retribuir algo parecido, ou que ela tem dificuldade de receber aquilo que eu quero dar para ela, que é demais para ela, eu me controlo no dar também. Eu me controlo um pouquinho. Então, assim, eu vou dar um pouquinho a menos do que eu poderia dar. Eu posso dar um exemplo, quando um dos dois, né? Vou dar o exemplo de casal. Pode ser no trabalho também. A pessoa, ela tá ali muito superior para qualquer relação. Iguais. A pessoa tá ali muito superior, fazendo muito, oferecendo muito, muita atenção, muito carinho, muito presente, porque não é só dinheiro, viu, gente? Tá oferecendo muito carinho, muita atenção, muito dinheiro, e tá crescendo profissionalmente e tal. E aí aquela pessoa, ela começa a se sentir incapaz também. Além de indigno, vamos tentar achar também uma outra palavra, né? Aquela pessoa que acha assim que ela não é boa o suficiente para fulano. Você já viu aquela discussão? Que ela assim, tô terminando com você porque eu não sou boa o suficiente para você, você merece coisa melhor, né? Porque essa pessoa que tá muito aqui acima e essa aqui tá se sentindo extremamente incapaz, indigno, e incompetente, né? Aí ela não consegue evoluir porque você não deu nem tempo, né? A questão de troca também mostra a gratidão. Você tá aqui, deu um pouquinho, aí você vai deixar o outro fazer o que ele consegue também e você vai agradecer. Então você nunca deixa aquela pessoa demonstrar o amor dela pra você, do jeito dela, porque olha a outra discussão que acontece. Porque fulano faz isso, mas eu não gosto, né? Eu queria que ele fizesse assim, assim, assado, né? Porque eu faço então ele dá e eu não quero receber. Ele dá e eu não quero receber aquilo que ele não deixo. É o jeito da pessoa. Eu faço tudo que ele gosta, do jeito que ele gosta, eu adivinho o pensamento dele e ele tem a capacidade de perceber que eu tô com raiva. Nossa, tem a capacidade de perceber não sei o quê. Maravilhoso. Né? Então é mais ou menos isso. E aceitar o que o outro pode te dar. Se o outro não. Se não é da personalidade do outro fazer aquilo, ser atencioso ou descobrir o seu pensamento, que as pessoas acham que a gente tem que descobrir o pensamento. Elas não sabem o que você tem que falar. A bola de cristal não funciona. Acha que a gente é psicóloga, a gente já tá lendo tudo que tava na mente ali dela. Ela olha pra você e fica assim, ai meu Deus. Oi. Você é psicóloga?
Que medo. É. Né? Então, não, a gente, Não, o outro... Não vou nem falar pode... nada, você tá me analisando. É. A pessoa já chega, senta no... Ela já vai saber tudo que Ai, eu faço. vai descobrir tudo. Vai descobrir tudo. Processo. Claro que a partir da conversa a gente consegue deduzir algumas coisas, poucas, né? Por causa das técnicas, por causa do estudo, ok, mas ler a mente a gente ainda não consegue. E nem o seu parceiro, e nem a pessoa que trabalha com você, né? Ninguém. A gente precisa expressar aquilo que a gente quer para que o outro possa dar pra gente, se ele tiver pra dar. E eu Então, gosto assim, de acalmar as pessoas um pouco, que é sempre falando, gente, como é inconsciente, não se sintam culpados. Né? Se você tá aqui em cima, e aí, nossa, o que eu tô fazendo? Meu Deus, eu sou péssima. Não. Né? Dá o tempo de você transformar aquilo ali. E se você tá se achando incapaz, né? Você tá percebendo que a pessoa tá te cobrando, também sai desse lugar, né? Anda um pouquinho, né? Você é capaz, sim. Não é para gerar culpa, não é para gerar briga nem nada, é para entrar na consciência, né? E transformar, tá? É porque eu gosto de falar isso, Vivi, porque as pessoas, às vezes, elas se sentem muito culpadas, elas se criticam demais, se cobram demais, e às vezes vendo isso, né, vai ter um tapa de luva ali. Mas algo que está inconsciente, você não tem consciência, gente. Né? E, assim, exatamente. O interessante dessa live, da gente falar sobre o equilíbrio entre dar e receber, e todas as outras, assistam, por favor, porque estão bem interessantes. Faz a gente pensar, parar para pensar e se dar conta que talvez a gente esteja fazendo isso. E entender, poxa, então pode ser por isso que meu relacionamento não deu certo. Eu tenho uma amiga que eu morei na praia uma época. Então, eu tinha uma amiga lá na praia, que ela era chilena, e ela ia na minha casa todo dia. E aí eu dava comida pra ela tomava banho na minha casa, e ela morava sozinha, ela não tinha ninguém. E aí eu cuidava dela, tipo, eu fazia comida, ela almoçava comigo, eu fazia tudo por ela, tudo, assim. Ela virou minha grande amiga, ela sempre indo na minha casa e eu fazendo as coisas por ela. E ela dava uma aula de ginástica, eu pagava ela e fazia aula de ginástica dela. Então, só eu que dava. Beleza. Minha amiga, chegou um momento, aí eu não sei, não tem problema eu contar esse caso, não. Eu não tô falando nome, né? Foi isso mesmo. É bom, se ela escutar, pode ser minha amiga de novo se quiser. Mas aí vai ter um equilíbrio. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Quando chegou o momento que eu fui embora de lá, eu fiz um bazar de vender tudo da casa para ir embora da Bahia. E ela ficou brava comigo porque eu vendi uma escada para outra pessoa que não tinha, que tipo assim, ele chegou lá, pegou a escada e vou levar. E eu tinha avisado a ela não me deu, falou que ia comprar nela. Ela ficou muito brava comigo, falou que eu não amava ela, que não sei o que, por causa de uma escada. Ela não quis mais ser minha amiga, nunca mais. A gente cortou totalmente. Por quê? Porque eu fiz demais. Agora, na hora eu falei, meu Deus, não tô entendendo isso. E é isso que acontece. Aí você fala assim, nossa, agora eu entendo o que aconteceu. Agora eu entendo o porquê. Porque eu fiz muito, eu só doei, eu não recebi de volta. E as relações tem que haver esse equilíbrio. Pra gente manter os nossos relacionamentos, a gente tem que manter esse equilíbrio. Então, você faz muito pelos amigos, só você que liga pra ela, só você que faz as coisas por ela. Para um pouquinho, espera ela te procurar novamente. Quando ela te procura novamente, aí você faz. Então, a gente tem que saber se equilibrar isso mesmo. Também, né? Esse de ficar agradando o namorado, o marido, não sei, faz tudo. Não, calma lá, faz e espera que ele faça por você. Aí depois você faz, aí ele faz, e assim vai um equilíbrio, né?
Uhum. Nossa, fantástico. E é bom você contar esse caso para as pessoas não acharem que é uma coisa muito absurda, né? Simplesmente você dedicou tempo, valorizou o trabalho dela, pagou o trabalho dela, e aí você fez tanto que depois ela achou até que você era dela, né? Que você era tudo dela, e aí quando você não foi tanto dela, aí para ela não era importante, não era interessante continuar, né? Por quê? Você deixou de dar a sua vida toda para ela e ela ficou magoada e saiu, né? Porque ela não podia mais retribuir. Então, é para as pessoas entenderem que não precisa ser nada de dinheiro, nada muito absurdo. Percebe, só nota como é que está o seu nível de relação, aonde você se coloca. Você coloca muito lá embaixo, você se coloca muito lá em cima e buscar esse equilíbrio. Uhum. E perceber também como é que você tá para ser doador ou para ser recebedor. Por exemplo, no curso de constelação, eles fizeram uma dinâmica muito interessante de dar um balão pra gente. Eles deram um balão e falaram assim, esse balão você vai soprar e vai soprar a quantidade maior que você puder doar de ar. Então, teve gente que soprou um balãozão gigante, teve gente que soprou um pequenininho, teve gente que foi metadinha, cada um foi vendo. E aí ele falou assim, isso é a sua capacidade de dar ou receber. Se você soprou o balão, você dá demais. Se você ficou grandão, é porque você dá demais. Quase faltou ar, né? Vai dar tudo, meu ar inteiro pra você. Vou desmaiar, mas né, eu dou tudo. Não, e assim, muitas pessoas, e aí eu vou entrar em outro assunto também, muitas pessoas acham que só vão ser amadas se elas derem coisas para outras pessoas. E aí eu não tô falando de só material, não. Tô falando material, carinho, amor, atenção, dedicação, tudo. Elas só acham que elas vão ser amadas assim, quando ela dá pro outro. E essas pessoas não aprendem a dizer o não. E o não é muito importante que a gente aprenda a dizer. Por quê? Porque às vezes, quando a gente diz um não pro outro, a gente está dizendo sim para nós mesmos. Então, assim, a pessoa quer que você faça alguma coisa por ela. E você fala, não vou fazer. Hoje eu não dou conta de fazer. Ok. E aí você tá falando sim para você, né? Você não pode só também dar tudo aquilo que o outro quer. É muito bom quando a gente aprende a falar um não. É muito transformador quando você consegue fazer isso, né? É transformador até para quem convive com você. Também, que você põe limite no outro também, né? Porque a pessoa que é doadora demais, ela não... O outro, você sabe que a pessoa faz tudo que você pedir, você vai pedir, né? Você acha que é assim, só que não. Tem limite. E a gente que impõe o limite nosso pro outro também, né? Pro outro. Agora, deixa eu falar só a parte do equilíbrio. Eu nem sei quanto tempo tem já. Eu também sei não. Ainda tem tempo. Tá. A única relação que não existe, nunca vai conseguir ter equilíbrio entre o dar e receber é entre os pais e os filhos. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos deram a vida. E a nossa vida é o nosso bem maior, é o nosso bem mais precioso. Se não fosse o nosso pai com a nossa mãe, a gente não estaria aqui, a gente não seria concebido, a gente não viria dessa forma que a gente com nossas características físicas, com a nossa personalidade, com as nossas vivências, com as nossas histórias, a gente não seria a gente, exato, Viviane Nascimento e Lili Mara. A gente não seria a gente se não fosse os nossos pais. Então, por mais que a gente faça pelos nossos pais, nunca será suficiente. E a gente nunca vai conseguir equilibrar essa relação de troca. Por quê? A ideia é assim, os pais dão e os filhos recebem. Claro que também é até certa idade, né? Não é pro resto da vida. Tem alguns consteladores que falam idades, mas assim, 18, 21, até
né? Enquanto o menino é pequeno e não consegue se virar sozinho, não consegue ter o dinheiro dele, trabalhar e tudo mais, ok, os pais dão e os filhos recebem. Depois o filho vai e os pais vão dando menos, até que o filho vai, né, fazendo e eu queria que falasse isso, as coisas pais, na vida. dos pais dando um pouco menos. Né? Porque existe também a questão dos pais darem a vida e darem tudo, né? Não deixar o menino nem dobrar uma roupa e tal. E assim, aí eu já tô falando de adolescente, mas criança, por exemplo. Né? Então, a criança ela também precisa se sentir capaz. E também precisa dos pais mostrarem que eles deram a vida, mas que os filhos são capazes de cuidar da vida. Que tem o apoio do pai ali, porque senão fica aquele filho também que não se sente capaz de nada, né? E depende do pai pro resto da vida. Totalmente incapacitado, porque os pais fizeram tudo o tempo inteiro. O cara lá com 30 anos de idade, o pai e a mãe fazendo tudo por ele, né? Exatamente. Tudo mesmo, assim. Então, isso também está desequilibrado. Os pais têm que ir dando, eles vão dando menos aos poucos. E de acordo com a idade do filho. O filho tem 4 anos, ele já consegue arrumar a caminha dele, guardar os brinquedos dele. E os filhos precisam de ter funções. Eles se sentem dignos, eles se sentem... como é que é a palavra? Eles vão criando perdi a palavra. Os filhos, eles vão mas vai desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo ali como pessoa. Individualidade, né? Também. E vão sendo independentes, né? Assim, você vai dando aos poucos a independência que ele consegue ter. Para ele não depender totalmente de você, você vai dando a independência para eles, né? E eles gostam de funções, eles gostam de se sentir... Agora eles pedem. Eles pedem limite, eles pedem funções, eles pedem tudo. E então tá. Então, voltando aqui, então, por mais que a gente faça pelos nossos pais, a gente não consegue retribuir de igual para igual tudo aquilo que eles nos deram, porque a nossa vida é bem mais preciosa. Como que a gente consegue um pouquinho se sentir menos devedor? Porque a gente sempre vai se sentir devedor. Falar não para mãe e para pai é 10 mil vezes mais difícil do que falar para qualquer outra pessoa. Então, exatamente. Quando você fala não pra sua mãe, você fala, nossa senhora, que eu tô falando não pra minha mãe, nossa senhora, eu tô falando não pro meu pai. Dói, por quê? Porque a gente tem essa sensação intrínseca a nós. A gente tem lá dentro da gente, a gente tem na nossa alma aquela gratidão pela vida, porque a gente sabe que se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Tudo isso tá lá dentro da gente. A gente... Quando o Bert Hellinger fala sobre isso, ele só coloca para fora aquilo que está dentro de todo mundo. Né? Posso dar um exemplo? Pode. Uma forma de não conseguir falar não com os pais é quando o pai fala alguma coisa sobre você que você não concorda, por exemplo, porque você é lento, porque você não está conseguindo aprender, e por mais que a pessoa entenda que ela consegue, que ele não é lento, a fala do pai dói tanto que a pessoa deprime, que a pessoa fica mal. É uma forma de não falar não valor, até né? para a fala do... Exatamente. Não é simplesmente não, sua mãe pede pra você fazer um negócio, você fala não. Gente, eu consigo fazer isso. São nãos diversos que a gente fala na vida. Então eu vejo, por exemplo, alguns filhos que têm dificuldade com os pais. E aí fala, nossa, Lília, mas minha relação com minha mãe, com meu pai já é ruim, mas independente de qualquer coisa, toda vez que eles falam alguma coisa comigo, eu fico mal. Eu já não tenho uma relação boa com eles. O que eles estão falando comigo eu não concordo, mas acaba com o meu dia, acaba com o meu final de semana. Por quê? Você tem muita dificuldade de negar as coisas dos seus pais. Né? Eles têm um peso diferencial na sua vida. E está aqui, intrínseco, igual ela falou. Tá lá eu coloco a mão aqui porque eu falo que é do inconsciente. Tá lá, mas eu falo inconsciente aqui. Então é aqui mesmo. Muito mais bonito, muito melhor. Não, mas é isso aí mesmo, mas eu faço aqui. Eu acho que vou começar a falar aqui, porque fica aqui na alma, né? Porque dói aqui, né? Dói aqui, Então, na verdade, é um não inconsciente que
Por mais que você saiba quem você é, por mais que você se conheça, falar não pro pai, até da opinião dele, pesa, né? E aí com a constelação você vai trabalhando isso, mas aí ela vai explicar que tem as formas de equilibrar, né? Equilibrar um pouquinho e amenizar um pouquinho esse sentimento de devedor que nós temos em relação aos nossos pais. Quando a gente tem filhos. Quando a gente tem filhos, é como se a gente fizesse assim: a vida veio da minha avó, do meu avô para minha mãe, da minha avó, do meu avô para meu pai. E aí chegou em mim. Eu encontro uma pessoa, formo a minha família e daí a gente passa essa vida adiante. A gente, né, junta e faz uma nova família. Então eu estou passando a vida que chegou até mim, que veio deles, que chegou até mim através deles. Então isso é uma forma de honrar os seus pais e isso é uma forma que você se sente mais em paz. E até você entende muito mais os seus pais, né? Eu vejo muitas mães... Melhora as relações. Depois que eu fui mãe, eu entendi muita coisa da minha mãe. E eu repito 1000 coisas que minha mãe fazia comigo, eu faço com meus filhos também. Eu criticava, eu vou lá e quando eu me vejo, eu tô fazendo igualzinho. E o meu filho tá me criticando igual eu criticava minha mãe, às vezes. Não tem isso? Tudo a ver, tudo a ver. E aí eu vou falar de novo. Julgou, emaranhou. O que significa isso? Quando você julgou seus pais, adoro essa. Julgou, emaranhou. Você julgou seus pais, você foi lá e vai fazer igualzinho. Igualzinho. Você vai fazer igualzinho. Escutaram, gente? Repete pra gravar. Julgou seus pais. Qualquer coisa, não é só os pais, não. Tudo que você julgar, você vai repetir. Tudo. Eu faço um combinado aqui com vocês. Venham me dizer que alguma coisa que você fez, que você julgou no outro, que você não repetiu. Mesmo que seja em pequenas escalas. Por exemplo, tô julgando mesmo um que seja de uma forma diferente. Tô julgando um político que ele roubou um tantão, mas eu vou ali, o cara me dá o troco errado, eu vou e não devolvo não. Entendeu? Isso também você tá fazendo com um político. Uma forma de julgar o político e repetir é julgar, falar mal dele, falar que todo mundo precisa e ficar sentado no sofá e não fazer nada, não ajudar ninguém. Também. Simples, gente. É a mesma coisa que eles fazem. Né? Eles pegam o dinheiro deles, sentam no sofá e vão viver a vida deles. A pessoa que está aqui criticando, não sei o que ela fez para ajudar também? Né? Então, tudo que a gente julga, a gente tem que dar uma olhada para dentro para ver se a gente não está repetindo de uma forma um pouquinho diferente. Nossa, eu quero muito fazer uma live disso também, do julgamento. Porque assim, é incrível quando o outro é muito o nosso espelho, Lilian. O outro é o nosso espelho total. Então aquilo que me irrita no outro, eu tenho que buscar, porque tá em mim. Tá totalmente. Tem que trabalhar. Essa semana eu me dei conta de uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, agora eu consegui enxergar. Agora eu consegui enxergar em mim. Por quê? Porque como eu já sei disso, que o outro é meu espelho, e eu ficava, mas eu não tenho essa característica, mas eu não tenho. Aí eu me dei conta. Demorou, mas eu me dei conta. Tenho, sim. A gente tem muito mais do outro que a gente imagina. Então, por isso que o autoconhecimento e a empatia é sensacional. Voltando, que eu acho que daqui uns 10 minutinhos. Então, e a outra forma de você se sentir mais equilibrado em relação, né, nessa relação de troca com os pais, é quando você pega esse presente, que é a vida que seus pais te deram, e vive ela, ficou estranho, e vive a vida da maneira mais plena possível. Você desfruta da vida da maneira mais... na melhor maneira possível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Bert Hellinger. Vou voltar no Bertinho. Ele não teve filhos. Ele se separou aos 70 anos de idade para casar com a Sophie. Olha isso. Nossa. Ele fez tudo. Ele viveu até os 94. Até os 94. Então ele se separou aos 70 anos para ele casar com outra pessoa. Olha isso. E não teve filhos, né? Ele foi casado muitos anos com uma outra esposa, que eu não lembro o nome dela. E ele não teve filhos.
Então, só que ele criou um bem para a humanidade. Imagina o que ele fez de bem para a humanidade. Ele não precisou colocar filhos aqui no mundo. Ele deixou o legado dele eterno. Porque um filho vive 100 anos. O legado da constelação vai ficar eterno, né? Vai ficar eterno. Então, assim, ele fez uma transformação no mundo, na minha visão. Mas é isso mesmo. Eu acredito muito nisso, assim. Então, é isso, gente. O equilíbrio entre dar e receber é isso. É você prestar atenção naquilo que você está dando e naquilo que você está recebendo. Todas as relações, elas só permanecem porque estão equilibradas. Se a relação acaba, vá olhar quem deu de mais ou quem deu de menos. Deixa eu fazer um exemplinho aqui. Por exemplo, numa relação de um casal onde um ganha muito mais do que o outro. O que você faz? Às vezes, excelente exemplo. Uma mulher, por exemplo, né, assim, uma mulher ganha muito mais do que o marido. Só que eles querem estar juntos. Como é que ela faz para equilibrar isso? Eu já ouvi perguntas de clientes assim, como é que eu faço para equilibrar isso? Eu quero ficar com ele e ele faz muita coisa por mim e tal. Eu falei, então isso ele já está retribuindo de alguma forma. Mas uma das formas, eu tive uma que ela pegou e ela recebe e ela deixa o marido administrar o dinheiro. Então, ela nem sabe quanto ela ganha. Ela vai, deixa o marido dela administrar o dinheiro. O que ela faz? Ela equilibra. Ela não as responsabilidades financeiras. Ela deixa as responsabilidades financeiras para ele. E isso fica equilibrado. E ele não se sente indigno, porque ele está administrando o dinheiro dela. Ela ganha mais, ok. Fazer o quê? Mas eles querem continuar juntos. Então, tem jeito de equilibrar. Tudo dá para equilibrar, gente. É só a gente parar e olhar para a relação e ver o que acontece. Eu já tive muitos casos disso, né? Às vezes do homem trabalhar, colocar o dinheiro em casa, a mulher ficar em casa, ou o homem trabalhar, ter mais dinheiro do que a mulher, e a mulher se sentir insegura nessa relação. É muito bom a gente falar disso, porque às vezes as pessoas só acham que é dinheiro, né? É a nossa cultura mesmo, de achar que ter é ser, né? E não é bem isso. A sua atitude também, ela pode equilibrar essa relação. Então, ele tem mais dinheiro, ou ele é o único que tem dinheiro em casa. O que você pode fazer, né? Que ele também vai sentir que está sendo retribuído, né? Você está ali retribuindo a atitude dele e que vai agradar. Isso também, num diálogo, é bom, né? O que você gosta que eu faça? O que vai ser legal para equilibrar ali? Não precisa também tentar adivinhar, né? Ela ali entrou em consenso com ele, dele equilibrar, dele tomar conta do dinheiro, mas na sua relação, se você não pode oferecer o dinheiro, o mesmo dinheiro. Vixe. Lília? Vai. Aqui. Foi, mas voltou. Parou, Continua. Então, verifica, né? Não fica se colocando para baixo, se sentindo menos, né? Porque, por exemplo, às vezes a mulher não trabalhou, mas toma conta dos filhos. Os filhos são um bem precioso do casal. Então, às vezes até o sentimento da pessoa, Vivi, faz com que ela se coloque para baixo. Com e não certeza. Ela tá ali trabalhando o tempo inteiro. Desleixando dela mesma também. Isso. Então, o seu sentimento também de estar abaixo por causa do dinheiro também faz com que você também saia, né, dessa relação. Então, não fica achando que só ele dá o dinheiro e você não está fazendo nada. A não ser que você fique 24 horas sentado no sofá, né? Mas você não fica. Né? Você faz a comida, cuida dos filhos, os filhos para não sei aonde. Então, isso é muito mais trabalhoso do que trabalhar, né? Exatamente. Né? Se você trabalha também e ele está tendo mais dinheiro, está investindo mais em alguma coisa, investe você em outra. Né? Então, entrar num equilíbrio ali que não é só dinheiro, porque se for só dinheiro também se perdem outros valores, né? Perde o cuidado com a casa, perde o cuidado com a relação, né? Às vezes ele não sabe elogiar e você sabe, então ele dá o dinheiro e você elogia, cria momentos do casal ali, né? Então, vamos tentar equilibrar, tirar o olho do óbvio, né? Cria em cima disso que você acabou de aprender aí com a live, para tentar equilibrar, né? Porque se você ficar se sentindo muito aquém, você também para de fazer. Né? A tendência é ir diminuindo mais ainda, né? A tendência é isso, né?
E quando você olha para você mesmo, você começa a se trabalhar, você começa a crescer, né? Então, você começa a se sentir maior aí na relação e você pode voltar para se achar de igual para igual, mesmo que ele ganhe mais, qual é o problema, né? Contanto que vocês consigam ter um equilíbrio em todas as outras coisas, ou, né? Isso é só uma troca. Ele dá mais, ele ganha mais. Você dá menos, você ganha menos. Ok, né? Mas ainda assim, quando ele ganha mais, ainda dá para fazer também nas contas, né? O maior vai ficar para mim e o menor vai ficar para você. Porque, né, o que ganha mais, o que ganha menos, paga menos. Também não dá para dividir igualmente, né? Exatamente. Agora, exatamente. E cada um tem a sua importância também, né? E aí também tem as formas de você se sentir amado também, né? Então, tem gente que acha que se sentir amada ganha presente. Tem gente que acha que se sentir amado é a pessoa ser carinhosa, atenciosa, prestativa, né? Então, tem que saber perguntar para o outro aquilo que ele quer. E aí a gente consegue fazer uma relação equilibrada, né? O diálogo é essencial. É essencial. Né? Porque o você falou autoconhecimento também, né? Porque às vezes a pessoa nem se conhece para saber o que ela quer. Exato. E aí, nesse diálogo, né, você vai descobrir o que ele gosta e o que você gosta também, né? Porque às vezes você tá tão com foco no outro, do que o outro não faz, que nem você sabe bem o que você gosta, né? E às vezes você quer muito agradar o outro do seu jeito e esquece de enxergar o outro diferente de você, né? Então, conversar mesmo, perguntar o que você gosta, o que você gostaria que eu fizesse, né? O Augusto Cury fala uma coisa muito bonitinha, que ele fala assim... pergunta para o seu filho, pergunta para o seu marido, para a sua esposa, o que eu posso fazer para te fazer feliz, né? Não é se rastejar, é entender, falar assim, o que eu faço? Quais são as coisas, os momentos que a gente viveu que te fez feliz? Vamos repetir, né? Vamos viver momentos agradáveis. O que eu já fiz? Porque eu já tive paciente, por exemplo, que foi conversar com a mãe, que a vida inteira ela achou que a mãe não preocupava com ela. E aí ela perguntou para a mãe, né? Qual foi o momento mais difícil que você viveu? Aí a mãe respondeu, falou assim, um dia que você teve que ir no hospital, que ficar no hospital, e eu não podia ficar com você, né? Porque você ficou lá isolada, e eu não pude ficar com você. Foi o dia mais difícil da minha vida. Ela não falou da irmã, não falou do irmão, não falou do marido, não falou de parente nenhum, falou dela, que foi o dia mais... E aí ela caiu na real, que ela falou, gente, eu sou importante pra minha mãe, sim. E a se ela não tivesse conversado... coisas, né? Exatamente. E sofrendo por coisas que a gente deduz, olha isso. A nossa mente é criativa demais pro bem e pro mal, né? A gente tem que ter esse cuidado, né, Vivi? Tem que ter. E é isso, quando a gente se autoconhece e quando a gente dialoga, tudo vai, né? Tudo vai. Eu tô preocupada que não chamou aqui da live ainda, não. Ai, que bom. Tá na hora, não tá? Então, são 8h15. Vamos despedir aqui do pessoal, então. Te agradeço, Lilian. Eu também. Sempre estão maravilhosos. Eu amo demais fazer live com você. A gente vai ter muita só hoje aqui. A gente já falou de vários assuntos que a gente pode fazer. Pois é, eu esqueci de anotar. Mas como eu vou assistir de novo, que eu vou gravar pro YouTube, então eu vou anotar aqui quais as próximas. Do julgamento, teve outras que a gente... E também, gente, peçam, né, mais lives, tirem dúvidas, tá? O que vocês gostariam que a gente falasse mais? Seria legal, né? Vocês mandam pra gente pelo direct ou no WhatsApp, quem tiver o contato, né, da gente. E a gente, né, ideias de live que a gente vai fazer muitas. Agora falta poucos minutos. Fala só o seu Instagram pro pessoal. Tá. Gente, eu mudei o nome. Enquanto o pessoal vai entrando,